Que situação desse professor da UFRN, o Tassos Licurgo. Engraçado, isso, Luiz e Renato, é o que me agride mais na esquerda, cara. É os dois pesos, as duas medidas, é a hipocrisia, é este ódio do bem. Eles se acham superiores, eles se acham mais capacitados. 99% carga d'água, cara pálida, desses professores das instituições de ensino do Brasil são de esquerda e ninguém fica criminalizando professor nenhum, cara. Mas quando aparece um conservador, um evangélico, um professor de direito, é massacrado. Querem a expulsão do cara, Renato. Querem a expulsão do Tassos Licurgo, dos quadros de professor da UFRN. Entendeu? Por quê? Porque ele teve uma opinião... Tem opiniões contrárias. Evangélica. Porque ele é evangélico, porque ele é pastor. Porque ele é conservador. Né? Ganhou uma dimensão muito grande de quarta-feira para cá. Ontem a vereadora Camila Araújo gravou um vídeo. No vídeo a vereadora Camila Araújo disse que a esquerda dentro da UFRN está fazendo uma campanha de difamação e perseguição ao professor doutor Tassos Licurgo, motivada por intolerância religiosa. Foi exatamente isso. Tá? Querem expulsar um professor altamente capacitado e qualificado, aprovado em concurso público, com mestrado, com doutorado e pós-doutorado, apenas pela sua fé e suas posições conservadoras. Rapaz, o cara está sendo massacrado. Pintaram os olhos do cara, fizeram um X em cima da fotografia do cara, espalharam nos grupos, manifesto assinados pedindo a expulsão do cara. É o verdadeiro ódio do bem. Ódio do bem. O próprio professor se manifestou nas suas redes sociais e está recebendo aí uma série de apoios. Ele divulgou vários prints e mensagens, Luiz e Renato, de publicações que circulam nos grupos com agressão a ele e defendendo a expulsão dele dos quadros de professor. Qual foi o erro dele? Onde ele errou? Ele deixou de dar aula? Ele se locupletou de dinheiro da universidade? Assediou? Ele assediou a aluna? Ele distratou alguém? Não! Não! Ele só tem uma opinião diferente da maioria dos professores de lá. Né? Em um dos textos publicados, o professor afirma que não se trata de um movimento estudantil espontâneo, está claro, e sim de uma articulação política ampla, e que militantes comunistas da UFRN se somam ao grupo político nacional para exigir a expulsão dele. Né? O professor afirma que a reação não estaria relacionada à sua atuação acadêmica e apenas à sua posição pública em temas políticos, religiosos e filosóficos. E ele denuncia perseguição e campanha dentro da universidade. É brincadeira, velho. O professor Tassos Licurgo é um contemporâneo meu de escola, joga basquete muito bem. E ele tem 2 pós-doutorados, um doutorado, mestrado, graduou-se pela Universidade do Cariri e também pela UFRN e é professor titular atuando no Departamento de Artes e no programa de pós-graduação em Design. Além de atuação no IFAM, é advogado também, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Tem 1.100.000 seguidores aqui, mora aqui em Natal. E é um homem que tem uma característica que me chama muita atenção nos dias atuais. Ele nunca negou um palco e um debate. E sempre debate com fidalguia, com educação, com preparo. Se você der uma googada no YouTube, você vai encontrar Um Cristão contra 30 Ateus. Foi um dos primeiros desses programas que você vê o confronto entre opiniões contrárias, e o dele deve ser de longe os que tem mais visualizações. E você vai ver um debate riquíssimo. Porque a universidade, por si só, os primórdios da universidade remontam a 387 anos antes de Cristo. Qual foi o crime? Na Academia de Platão. Qual foi o crime que o professor cometeu? Absolutamente nenhum, BG, porque o ambiente de universidade, nós aqui 3 passamos por universidades, o que mais passou aqui foi Renato, que tem 4 graduações e um mestrado. Me corrija se eu tiver. Era diferente. Rapaz, a universidade por si só deve ser um campo aberto para ideias antagônicas, porque você precisa ouvir todos. A gente essa semana começou aqui a semana elogiando Wagner Moura e dizendo que ele é um dos melhores, se não o melhor a toda a sua geração. Nós somos aqui, temos um pensamento de centro-direita, temos um pensamento liberal e sabemos reconhecer no contrário aquilo que ele tem de melhor. Discordamos das suas posições políticas, especificamente aqui do que falamos em Wagner Moura. E o que eu percebo na ampla maioria desses jovens ideologizados é a intolerância ao contrário.
Quando você escuta o contrário e entende que o diálogo é isso, é deixar um pouco de mim em você e receber um pouco de você em mim, a gente estimula o que tantos vocês falam, que é a democracia. O professor Tassos, que a gente certamente teremos aqui em breve na bancada, é um homem inteligentíssimo, e claro que eu tenho ideias divergentes da dele, mas nem por isso deixo de ouvi-lo. Nenhum crime, e tenho absoluta certeza que a Universidade Federal, na figura do seu reitor, em nenhum momento vai cogitar expulsar um professor por isso. Até porque tem professor da Universidade Federal acusado de, sobretudo no departamento de comunicação, que eu já ouvi falar, acusado de assédios, problemas seríssimos, e não foram expulsos. Houve o quê? O corporativismo. Agora, obviamente, se deixar na opinião de esses alunos, porque eles não representam a Universidade Federal, não representam, a Universidade Federal tem mais de 30, 40 mil alunos, não representa a ampla maioria. É um barulho que é grande, é um barulho ideologizado, que certamente não terá nenhuma consequência. Pelo contrário, trouxe muita atenção agora para a figura do professor. Segue ele aí, Tassos Licurgo, com Y no L, assim, L-Y. Na realidade, a universidade deveria ser a instituição que mais deveria defender a diversidade. Em todos os sentidos, diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade até de classes. A gente tem na Universidade Federal gente de todas as classes sociais. E o que a gente está vendo é exatamente o contrário. A gente está vendo as nossas universidades federais e públicas, elas irem para uma linha de doutrinação, de seguir apenas uma ideologia. E entender que isso é péssimo para a evolução até intelectual, porque a gente precisa de opiniões diversas. No dia que a gente não tiver opiniões diversas, é só pegar aquele livro lá, 1984, de George Orwell, e a gente vai entender como é que funciona. E a Revolução dos Bichos, do mesmo autor. E a Revolução dos Bichos também. Então, você tem uma instituição que deveria ser a mais diversificada e deveria prezar pela diversificação, e a gente está vendo cada vez mais as universidades adquirirem uma linha mais de doutrinação, de um caminho único. A gente vê vídeos aí pela internet, vocês veem aí muitos vídeos ofensivos de gente que acusa os outros, por exemplo, de fascistas, com muita tranquilidade nas universidades federais, que é um crime. Né? Você está difamando determinadas pessoas. A gente assiste nas universidades federais, e principalmente nos IFRNs, uma doutrinação ideológica total. Fato. Total. Eu tenho sobrinhos meus estudantes de universidades federais, certo? É assustador o que eu escuto. E não é o proselitismo deles a favor do lado que eles defendem, não. É contra quem eles não gostam, usando sempre como referência para criminalização. Você não vê nenhum movimento pedindo expulsão de professor por causa disso. Você não vê. Pelo contrário, os centros acadêmicos, com a participação de professores, de alunos, espalham faixas pelo Brasil afora, em instituições de ensino federais, contra um lado da política brasileira. Ora, quem ouse tirar uma faixa, apanha. Porque ali não é espaço para propaganda política. Mas mesmo assim, você não vê nenhum professor tendo aberto sindicância contra ele por causa disso, nem contra alunos. Nada. Agora, mesmo que esse professor, o Tássio Licurgo, estivesse querendo catequizar, fazendo proselitismo, se ele estivesse fazendo isso dentro de sala de aula, ainda não seria motivo. Não seria, porque a gente vê todo dia professor de esquerda fazer isso. Senão era uma ruma que teria. Entendeu? Que ir, né? Todo dia. Agora, esses aloprados de esquerda, sabe o que é que estão fazendo? Estão deixando o Tasso com mais voz. Isso aí. Com mais palanque, com mais posicionamento para defender o que ele acredita. Porque sabe bando de burro. Sabe qual é o grande problema? Quando você... É como o Luiz disse, nas divergências é difícil debater com o Tasso. Quando você tem mais conhecimento, você tem argumentos, você pode não concordar com a posição ideológica dele, mas você vai ter que ter bons argumentos para o debate. O homem é bom. É difícil. O homem é bom. Difícil. E aí o que a gente vê é esse tipo de doutrinação. O ano passado teve aquele rapaz que filmava as aulas na Universidade de Brasília, foi expulso da universidade. Você expulsar da universidade, você não toma uma suspensão de 6 meses, não, porque filmou, usou imagem dos professores e tal, criaram lá uma revisão da legislação para expulsar um aluno que filmava. Claro, logicamente ele não era um aluno de esquerda. Ele filmava as aulas e criticava e acusava. Olha, esse policiamento aqui em cima da gente, isso também não funciona.
Não funciona. Nós temos aqui opiniões para todos os gostos. A gente aqui é o mais honesto possível. Mais honesto. Não venham nos policiar que não vai adiantar. Nós temos hoje FMs em Natal com programas totalitários de esquerda e eu não vejo esse policiamento em cima desses programas. E é uma rádio Você vê pública. todos os comentaristas de esquerda dizem que é de esquerda, detona todo mundo e ninguém está policiando lá. Você tem hoje a FM universitária. É isso aí. A FM universitária com programas de esquerda, com comentários de esquerda, e você não vê esse policiamento. Você não vê. É a mesma hipocrisia contra o professor que estão fazendo. É por isso que cada dia a gente cresce a audiência aqui. É por isso que cada dia meu recorde de audiência bate. Obrigado vocês que estão aqui me policiando todos os dias. Continuem.